nova regra fiscal será decidida hoje e a apresentação está prevista para esta semana. O Congresso retoma a análise de medidas provisórias do governo, mas queda de braço entre Câmara e Senado continua. E você vai ver também. Polícia e Ministério Público fazem buscas na casa do prefeito de Petrópolis. Ele é investigado por fraude em licitação do transporte público. Bancos voltam a oferecer consignado após governo aumentar a taxa de juros. Viagem da presidente de Taiwan para os Estados Unidos gera ameaça da China. E ainda, Salvador completa 474 anos hoje. E para comemorar a data, a Prefeitura realiza um mega festival de 15 dias. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, o governo deve definir hoje sobre a proposta da nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. O arcabouço tem que ser encaminhado ao Congresso até o dia 15 de abril. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, para bater o martelo sobre a proposta de arcabouço fiscal. A expectativa é de que pode haver um tratamento especial em relação aos gastos nas áreas da educação e saúde. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o texto da nova regra fiscal, que deve substituir o teto de gastos, está pronto, mas depende da aprovação final do presidente Lula. Segundo Haddad, a proposta foi fechada pela equipe técnica do Ministério da Fazenda, mas ainda cabem ajustes, caso haja alguma consideração do presidente. Na semana passada, o ministro já tinha adiantado que a nova regra fiscal deve ter uma norma de transição para recuperar perdas nas áreas de saúde e educação decorrentes do teto de gastos. O ministro também lembrou que a lei que estabelece o novo arcabouço tem que ser encaminhada ao Congresso até o dia 15 de abril. É a mesma data que o Ministério do Planejamento precisa enviar a lei de diretrizes orçamentárias. Ainda em crise, a Câmara e o Senado retomam a análise de medidas provisórias. Os líderes das duas casas não entraram em acordo sobre o rito de tramitação das MPs. Em meio ao clima de desentendimento, o Congresso Nacional retomou a análise de medidas provisórias. O impasse entre Senado Federal e Câmara dos Deputados deve se estender por mais alguns dias. Após encontros e movimentações do Legislativo e Executivo, não houve acordo entre os líderes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. No encontro desta terça-feira, Pacheco demonstrou insatisfação quanto à proposta apresentada por Lira, elaborada em conjunto com as lideranças da Câmara, que já aceitaram o retorno das comissões mistas. Mas a Câmara quer maior proporção no colegiado de 3 deputados para cada senador. As comissões mistas são órgãos criados para análise das medidas provisórias, em que precisam ser aprovadas antes de serem encaminhadas ao plenário da Câmara dos Deputados. Atualmente, a composição é de 12 deputados e de 12 senadores, quadro que Rodrigo Pacheco quer manter. Enquanto o impasse permanece, Lira determinou a votação das medidas provisórias herdadas do governo Bolsonaro com votação simbólica. 4 matérias já foram aprovadas e faltam 6. A tramitação destes textos deve ser concluída ainda nesta semana. O governo é a parte mais interessada no andamento das MPs, já que envolve assuntos como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Esses programas sociais foram relançados baseados em MPs e a avaliação é de que o prolongamento do impasse pode causar prejuízos ao país. E a pressa, porque essas MPs perdem validade em junho. Lira afirmou que, caso o impasse persista, pode haver votação das medidas mais importantes de acordo com o rito atual. O restante, diante do desacordo, pode ser reenviado pelo governo na forma de projetos de lei. E a gente muda de assunto agora para falar que o prefeito de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Rubens Bom Tempo, é alvo de uma operação policial. Ele é investigado por suposta fraude em licitações.
A Operação P2 do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado investiga uma possível fraude em licitações do município de Petrópolis, na região serrana fluminense. O prefeito da cidade, Rubens Bontempo, é alvo da ação. Agentes da Força Tarefa estiveram na casa e no gabinete dele no Palácio Sérgio Fadel, sede da prefeitura. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro expediu mandados de busca e apreensão contra 5 pessoas físicas e 3 pessoas jurídicas. Empresários de ônibus também estão entre os alvos. A ação foi deflagrada após uma investigação sobre uma troca de empresas de ônibus que operavam em determinadas linhas do município. Petrópolis teria transferido irregularmente linhas da aviação Cascatinha para a aviação Cidade das Hortênsias. Em julho do ano passado, a aviação Cidade das Hortênsias passou a operar 8 linhas da comunidade do Carangola, serviço antes prestado pela Cascatinha. A investigação destacou o suposto esquema de corrupção com dispensa de licitação e desvios de recurso da Companhia Petropolitana de Trânsito. A primeira fase da operação, em agosto do ano passado, cumpriu 13 mandados de busca e apreensão ligados à CPTrans. Na operação, os agentes apreenderam aparelhos eletrônicos, celulares e cerca de R$90 mil em espécie. Os bancos voltaram a oferecer empréstimo consignado para os aposentados e pensionistas do INSS. A retomada da linha de crédito foi anunciada poucas horas depois da reunião do Conselho Nacional de Previdência Social, que definiu a taxa de juros de 1,97% para a modalidade. O Bradesco, o Banco do Brasil, o Santander Brasil e o Banco Pan foram os primeiros bancos a confirmarem a retomada das operações de consignado. O teto do consignado foi reajustado em reunião do Conselho Nacional da Previdência Social nesta terça-feira. O órgão precisou resolver o impasse que ele mesmo gerou ao reduzir o teto de juros, além do esperado pelos bancos e financeiras. O novo teto para os juros da modalidade foi estabelecido em 1,97% ao mês. A linha de crédito beneficia aposentados e pensionistas do INSS. Os bancos participaram da reunião representados pela FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. A entidade decidiu se abster da votação sobre o teto de juros. Em nota oficial, a FEBRABAN afirmou que o novo índice está abaixo dos custos de parte dos bancos, mas as instituições financeiras decidiram aceitar a proposta para contribuir para o fim do impasse. Olha, e a discussão sobre as novas regras do empréstimo consignado mobilizaram o governo, os bancos e os aposentados nas últimas 2 semanas. O grande interesse em torno do assunto se justifica. Afinal, essa modalidade de crédito se tornou a mais popular do país. Afinal, a fórmula aparentemente traz vantagens para os dois lados envolvidos, né, Dani? Isso porque as instituições financeiras têm a garantia de receber o dinheiro que é descontado direto da folha de pagamento. E, por outro lado, os pensionistas podem conseguir créditos a juros menores, né, Dani? Exatamente. Os números confirmam essa grande procura pelo consignado. Em janeiro, o volume de contratos fechados aqui no Brasil nessa modalidade aumentou 20% e movimentou mais de 230 bilhões de reais. Essa é a maior quantia já estimulada por uma linha de empréstimo no Brasil. Mas será que com uma nova taxa de juros, o consignado continua sendo um bom negócio? Quem vai responder essa e outras questões é o especialista em finanças, João Adolfo de Souza. Ótima tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Muito boa tarde, Kleber. Isso mesmo, né? Essa ação movimentou o mercado de crédito consignado com essa nova taxa de juros de 1,97%. Acaba sendo atrativo a muitos consumidores, pois agora conseguem um crédito consignado mais barato e, ao mesmo tempo, acende um alerta para os consumidores, para que eles façam o crédito consignado num momento de necessidade, que troquem as suas dívidas com juros mais caros por juros mais baratos. Essa nova opção agora de taxa de juros que os consumidores vão ter, novos acessos a refinanciamentos, a portabilidades. Então, é preciso sim acender um alerta de cuidado na educação financeira dos consumidores para que isso não endivide ainda mais as pessoas que precisam do crédito consignado. E, João,
Você já fez aí uma introdução em relação ao assunto, mas esse assunto foi bastante debatido nas últimas 2 semanas. E a pergunta que fica é que o governo tentou encontrar um meio termo que satisfizesse tanto os bancos quanto os consumidores. E conseguiu isso. Esses juros de 1,97% atenderam todos os lados envolvidos na questão? Uma ótima pergunta, e quanto a isso, os bancos não ficaram tão contentes assim, resolveram acatar em primeiro momento essa taxa de juros de 1,97, que na sequência ela pode ter ainda várias mudanças, inclusive o crédito consignado para o BPC-Loas, que é uma outra modalidade também do INSS, já foi cortado, então isso assusta um pouco os consumidores. Será que ainda vai continuar essa taxa de juros? Os bancos vão fazer novas reuniões, a pressão de sindicatos também, e a gente vai ver nos próximos capítulos agora o que acontece. Por enquanto, fica definida essa nova taxa de juros, mas que fica claro e nítido que os bancos não estão tão contentes quanto eles gostariam com essa nova taxa de juros adotada por pressão também dos sindicatos e do governo em baixar a antiga taxa de 2,14 para agora, então, 1,97. Lembrando também que não só o crédito consignado muda, quanto ao cartão de crédito, que também diminuiu a sua taxa de juros, e é importante que os consumidores fiquem atentos a isso. João, você apontou sobre essa mudança, sobre a possibilidade de portabilidade para quem já tem um contrato firmado de empréstimo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto para a gente. É muito importante que os consumidores estejam atentos que é possível, sim, trocar as suas dívidas que têm taxas de juros maiores por taxas de juros menores. Isso se chama também a portabilidade. Inúmeras instituições financeiras no Brasil, tanto os bancos, oferecem essa questão do crédito, e quanto mais a pessoa estiver ativa, atenta, aí, sabendo das suas finanças, a questão da portabilidade vai ajudar nas finanças, pois reduz quanto a pessoa está pagando por mês, ou seja, sobra mais do salário, e ao mesmo tempo pode sobrar um bom dinheiro aí para quitar as contas, onde muitas pessoas, inclusive os aposentados do INSS, que são pessoas que precisam muito de crédito, podem ter uma excelente opção. E para finalizar, João, já que a gente está falando para o cliente, para o nosso telespectador, eu queria que você desse orientações e até alertas. Pode ser um bom mecanismo esse empréstimo consignado, mas tem que ser usado com cautela, com sabedoria, né, João? Exatamente. Infelizmente, muitas pessoas ainda utilizam o crédito consignado de maneira errada, ou seja, na aquisição de bens de consumo, produtos, e quando a pessoa entender que ela pode quitar as suas dívidas com juros mais caros, e um grande exemplo disso é as pessoas que estão endividadas com o cartão de crédito, que têm dívidas com juros mais altos, principalmente o cheque especial também, quando fica naquela bola de neve negativa, aí sim é o grande momento da pessoa pensar no crédito consignado para diminuir os juros das dívidas que estão pagando aí, com certeza, muito mais caro e juros mais altos. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o João Adolfo de Souza, que é especialista em finanças. Muito obrigado pela sua participação e principalmente por essas dicas valiosas. Valiosas mesmo, porque envolvem dinheiro, né? Com certeza, um grande prazer e um grande abraço para todos vocês. Até mais. E veja a seguir, viagem da presidente de Taiwan para os Estados Unidos gera ameaça da China. E você vai ver também, Salvador completa 474 anos hoje. E para comemorar a data, a Prefeitura realiza um mega festival de 15 dias. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. E olha só, a presidente de Taiwan iniciou nesta quinta-feira uma viagem pela América Central, com escala nos Estados Unidos. Durante a parada, ela deve se encontrar com o presidente da Câmara Americana, Kevin McCarthy. O possível encontro já tem sido encarado pela China como uma provocação. De acordo com autoridades de Taiwan, a viagem da presidente Tsai Ing-wen deve incluir Belize e Guatemala. Os dois países estão entre as nações que reconhecem oficialmente a independência de Taiwan da China.
O objetivo da viagem é reforçar as relações com os dois países, depois que Pequim conseguiu estabelecer laços diplomáticos com os aliados da ilha nas Américas, aumentando seus investimentos no continente. A visita de Tsai inclui ainda uma escala em Washington e outra em Los Angeles, onde ela deve se encontrar com o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy. A China encara com maus olhos o possível encontro e advertiu que responderá com medidas firmes caso a reunião aconteça. Pequim considera Taiwan como parte de seu território e já afirmou que pretende retomar a ilha algum dia, inclusive com o uso da força, se necessário. A Justiça do Peru anunciou que ampliou a investigação contra a presidente do país em exercício, Dina Boluarte, por suposta lavagem de dinheiro. De acordo com a promotoria supraprovincial, as investigações contra o ex-presidente peruano Pedro Castilho, a presidente Dina Boluarte e o ex-conselheiro Henri Shimabukuro pelos crimes de financiamento ilegal de organizações políticas, lavagem de dinheiro e organização criminosa serão ampliadas. A suposta prática dos crimes teria acontecido durante a campanha eleitoral de 2021, quando Castilho disputou a presidência com Boluarte como vice. A decisão de ampliação foi tomada depois que o ex-conselheiro de Castilho, Henri Shimabukuro, declarou ter provas de que Boluarte sabia que havia irregularidades na arrecadação de fundos eleitorais. O anúncio da promotoria ocorre antes do Congresso debater a admissão de uma moção de destituição de Boluarte, apresentada pela oposição. A moção não deve ser aprovada, porque serão necessários 52 votos e a bancada a favor da destituição possui apenas 35 cadeiras no parlamento. Além do crime de lavagem de dinheiro, Dina Boluarte também é alvo de uma investigação por suposto crime de genocídio, após uma onda de protestos violentos que pediam a sua renúncia, deixar mais de 40 civis mortos em confrontos com a polícia. Vamos falar de futebol agora. A CBF sorteia nesta quarta-feira, às 14 horas, ou seja, daqui a pouco, no Rio de Janeiro, os jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Essa etapa da competição contará com a participação dos 8 times que disputam a Copa Libertadores da América. Os 8 times da Copa Libertadores que entrarão na Copa do Brasil são Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza. Também farão a estreia o São Paulo, o Cruzeiro, o Sport e o Paysandu por outros critérios, como classificação no Campeonato Brasileiro e os campeões dos torneios regionais. Ao todo serão 32 clubes e eles serão divididos em 2 potes. No primeiro ficarão os 16 times mais bem colocados no ranking da CBF e cada clube do pote A enfrentará um adversário do pote B. A partir da terceira fase, tem início o sistema de jogos de ida e volta, mas sem o gol marcado fora de casa como critério de desempate. Em caso de igualdade no saldo das 2 partidas, a decisão será nos pênaltis. Os jogos acontecerão nos dias 12 e 26 de abril. Hoje a cidade de Salvador está em festa. A primeira capital do Brasil completa, nesse 29 de março, 474 anos. Em 29 de março de 1549, a cidade de Salvador foi fundada por Tomé de Souza, então governador-geral do Brasil. A sua história está vinculada à chegada dos portugueses na costa brasileira. Era considerada propícia para a instalação de uma capital. Na sua fundação, o maior município da Bahia recebeu o nome de São Salvador da Bahia. Além de ser a primeira cidade do Brasil, foi em Salvador também onde se constituiu a primeira sede da administração colonial portuguesa do nosso país. Assim, considerada a primeira capital do Brasil até 1763, quando a sede foi transferida para o Rio de Janeiro. Salvador cresceu, mas ainda aguarda em sua paisagem muita história e tradições. Com cerca de 3 milhões de habitantes, a cidade é uma das mais populosas e economicamente desenvolvidas do país, com destaque para o setor terciário da economia local, notadamente marcado pelo turismo. É conhecida pela arquitetura colonial portuguesa, pela cultura e pelo litoral tropical. O bairro do Pelourinho é seu coração histórico, com vielas de paralelepípedo
terminando em praças grandes e prédios coloridos, um dos destaques turísticos da capital. Outros pontos muito visitados são o elevador Lacerda e o Farol da Barra. Além da paisagem e da cultura, o povo festeiro e acolhedor e a gastronomia com influência africana fazem da capital baiana um dos principais roteiros turísticos brasileiros. Olha, e o melhor jeito para a gente comemorar o aniversário de Salvador é ir até lá, não é mesmo, Dani? Só se for agora. Então vamos dar um pulo em Salvador. Vamos dar uma olhada agora nessas imagens ao vivo da capital baiana. A cidade, como a gente já disse, completa hoje 474 anos. Essa bela imagem, aliás, resume bem as riquezas de Salvador. A gente pode começar observando, apreciando o mar, a beleza natural da cidade. Ao lado, a gente pode ver também os prédios que representam o desenvolvimento econômico dessa grande metrópole. E o elevador Lacerda, que é parte da rica história da Bahia. E uma programação muito especial foi preparada para essa comemoração de aniversário. Serão 15 dias de festa. Esse festival teve início no dia 15 de março e vai até o dia 2 de abril. A programação inclui diversos eventos, como musicais, exposições e várias opções gastronômicas, ou seja, tudo de bom que a Bahia tem. Se você está em Salvador, acesse as páginas da Prefeitura na internet e dá uma olhada na programação. Aliás, vamos terminar essa edição com uma aula aí de cultura baiana. Você aí de casa, sabe a origem da palavra soteropolitano? Nós vamos explicar agora, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Olha só, essa palavra vem do grego e é a junção de dois termos. Soter, de sotero, que significa Salvador. E politano, que vem de polis, ou seja, a cidade de Salvador. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.